parece, o mundinho do hip hop está desabando depois da prisão do P. Diddy. E esse caso, ele não é complexo nem longo. Na verdade, ele é bem fácil de entender, mas as pessoas estão misturando fatos com teorias e especulações, e esse caso tá virando uma grande maçaroca. Por esse motivo, eu venho aqui explicar o que exatamente está acontecendo, o que são fatos, o que são teorias, o que são especulações, e depois desse vídeo você vai finalmente entender o que significa a prisão do P. Diddy e quem é P. Diddy. Esse caso está em constante atualização porque está rolando uma investigação, então pode sair coisas novas todos os dias ou até acabar a investigação, e a investigação pode acabar só no ano que vem, não sabemos. Eu sei que vai ter um documentário sobre o caso, então assim, esse vídeo é meio que uma introdução para você entender o contexto de agora, e aí nas próximas páginas desta horrenda história, eu faço um novo vídeo com novas atualizações e o que deu essa história. Por enquanto, eu vou te ajudar a ficar menos confuso e entender o que significa a prisão do P. Diddy e quem é P. Diddy. Vou te contar agora. Vamos lá. Sean John Combs. Por que isso pareceu japonês? Sean John Combs, também conhecido como Puffy, Puff Daddy, P. Diddy ou só Diddy. Eu vou chamar ele de P. Diddy. Então, quando eu falar P. Diddy, é o Sean John Combs. Ele nasceu e cresceu em Nova York. Na adolescência, ele participou de alguns videoclipes. Ele já participou de um videoclipe da Diana Ross, que, pra quem não conhece, ela era basicamente a Beyoncé dos anos 80. No começo dos anos 90, o P. Diddy foi para a Universidade Howard para cursar administração de empresas, e na faculdade ele já era conhecido por dar grandes festas assim que enchiam, mais de 1000 alunos iam nessas festas. Ele chegou a chamar alguns cantores famosos da época, como por exemplo o Heavy D, e para um aluno universitário, chamar cantores famosos para suas festas era um feito, era admirável. E foi esse talento que chamou a atenção de Andrew Harrell, que era o fundador da Uptown Records, e ela faliu, essa gravadora acabou falindo, mas antes de falir, ela ficou conhecida como a primeira grande gravadora de hip hop. Aos 19 anos, o Puffy foi chamado pelo Andrew Harrell para trabalhar em uma gravadora que estava crescendo muito. O Puffy, ou P. Diddy, saiu da universidade e foi trabalhar na gravadora em tempo integral, e foi neste período da sua vida que ele aprendeu a ser um produtor, que ele aprendeu a ser um executivo, porque ele estava cercado de executivos e produtores e caras grandes na indústria. Então foi com esses caras que ele aprendeu a ser um produtor. Tem uma entrevista na Oprah que ele fala que nunca estudou sobre música, mesmo assim ele sabia ser um produtor, e dizia que ser um bom produtor era um dom que ele tinha. Aos 19, 20 anos, o P. Diddy já estava produzindo músicas que vendiam milhares de cópias, e ele basicamente estava vivendo o sonho americano, porque ele veio de uma família simples. A mãe dele era professora, o pai dele fazia parte das forças aéreas dos Estados Unidos, e aí depois ele se envolveu com um traficante super famoso, Lucas alguma coisa, vou estar colocando aí na tela. Ele se envolveu com esse traficante e acabou morrendo, então a mãe do P. Diddy sustentava ele e os irmãos com o seu trabalho de professora. Então, o P. Diddy, ele veio dessa realidade mais humilde, e aos 20 anos, né, muito novo, ele já estava andando com executivos, produtores e rappers famosos na época. Na Uptown Records, ele trabalhou com a Mary J. Blige, e se você é fã de hip hop dos anos 80, 90, dos anos 2000, hip hop feminino também, você sabe quem é a Mary J. Eu gosto muito das músicas dela, e ela trabalhou com o P. Diddy no começo da carreira dele. Ele também trabalhou com o The Notorious Big, e o P. Diddy foi responsável pelo álbum de debut do Big. O P. Diddy acabou sendo demitido pelo Andrew Harrell. O motivo não se sabe, eles se desentenderam, e é isso que sabe sobre a demissão dele.
ele foi demitido, mas abriu a sua própria gravadora chamada Bad Boy Records e levou o Big com ele. E aqui nós precisamos falar sobre 3 relacionamentos. O relacionamento do P. Diddy e do Big, o relacionamento do P. Diddy e do Andrew Harrell e o relacionamento do P. Diddy e da sua ex-namorada Kim Porter. Eu vou começar com a relação do Andrew e do P. Diddy e do P. Diddy e do Big, porque essas relações meio que estão interligadas. Existe a chance de ter acontecido alguma coisa sexual entre o P. Diddy e o Andrew Harrell. E assim, pode ter sido consensual ou não, pode ter rolado aquela coisa de poder, sabe? Não é um abuso, porque você não foi obrigado, mas ao mesmo tempo eu sou mais poderoso do que você, então você vai me desobedecer. E quem falou isso de forma indireta foi o Suge Knight, e eu vou ter que explicar quem é Suge Knight. Vamos abrir um grande parênteses nessa história, porque agora eu vou envolver o Tupac, a Gang Bloods, vamos lá. Inclusive, um beijo gostoso na boca do meu namorado que me ajudou a escrever essa parte do roteiro, porque assim, Bloods, Tupac, Suge Knight, Big, meu namorado entende dessas coisas, eu não, porque eu gosto do hip hop feminino, então meu namorado me ajudou, amor, muito obrigada. Suge Knight fazia parte dos Bloods e ele era guarda-costa de alguns rappers. Ele era guarda-costas do Tupac. Não sei se ele era guarda-costas de outros rappers, provavelmente sim. Então ele andava com esses caras, com rappers, e ele acabou fundando a sua própria gravadora chamada Death Row Records. E nessa gravadora ele trabalhou com o Tupac, que ele era guarda-costas, o Snoop Dogg, o Dr. Dre e só esses 3. Que eu saiba, deve ter mais gente. O Suge Knight, ele tinha uma visão de nós contra ele, justamente por fazer parte de uma gangue, então tem rivalidade. Então, ele incentivava o Tupac a escrever diss para o Big, porque a briga entre o Tupac e o Big foi um grande mal-entendido, falando assim bem por cima, porque os caras eram amigos e aí eles começaram a tretar por um motivo besta e virou o que virou, né? Os dois morreram, os dois foram assassinados. E o Suge Knight, ele botava pilha no Tupac para ficar contra o Big. E por que ele botava pilha no Tupac para ficar contra o Big? Dinheiro. Tudo nessa história envolve dinheiro. O Suge Knight, ele era dono de uma gravadora e essa gravadora trabalhava com o Tupac. Do outro lado, nós temos a gravadora Bad Boys Records, que era a gravadora do P. Diddy, e quem trabalhava nessa gravadora era o Big. Então, nós temos 2 donos de gravadoras, inclusive o Suge Knight odiava o P. Diddy. E aí eles ficavam nessa rivalidade, botando pilha nos seus rappers, para que eles fizessem diss um pro outro, brigassem entre si, e os donos ganhavam dinheiro enquanto isso. Até que chegamos na morte do Tupac e do Big, os dois foram assassinados, e existem algumas teorias. Primeiro, falaram que o Big mandou matar o Tupac. Depois falaram que o Suge Knight estava envolvido no assassinato do Tupac. E agora a teoria mais forte é de que o P. Diddy mandou matar o Tupac. Além disso, depois que o Tupac morreu, o Big ficou meio abalado, porque os caras eram amigos antes de toda essa treta. E aí, pouco tempo depois, o Big foi assassinado. Primeiro pensaram que era uma vingança pelo Tupac, mas também existe a teoria de que o P. Diddy mandou matar o Big. Agora, você entende por que estão dizendo que o P. Diddy mandou matar o Tupac. Essa parte da história você entendeu. Onde que o Andrew Harrell entra em tudo isso? O Suge Knight, ele foi condenado em 2018 a 28 anos de prisão depois de ter atropelado um cara. E aí ele foi preso e, pelo que eu entendi, um dos filhos dele liga pra ele lá da prisão, os dois batem um papo e aí esse filho grava essas conversas e faz um podcast com essas conversas. Em um dos episódios deste podcast, o Suge Knight falou sobre o Andrew Harrell e sobre a prisão do P. Diddy. O Suge Knight disse que o Andrew Harrell e o... como que é o nome dele? Russell Simmons eram amantes. O Russell Simmons, ele também era um cara muito grande naquela época, porque ele fundou a gravadora Def Jam. O Jay-Z trabalhou nessa gravadora e ela foi pioneira, né, no meio do hip hop. Então o Andrew e o Russell eram grandes homens no meio do hip hop, né, donos de gravadoras. E eles eram amantes.
de acordo com o Suge Knight. Ele diz que esses homens, e aí fiquem abertos se ele está se referindo ao Andrew e o Russell, ou se ele está falando sobre os homens na indústria no geral, homens no meio do hip hop. Ele fala que esses homens pegam outros homens, mas eles não se consideram gays, eles só gostam de curtir, é só uma broderagem, eu pego no seu pito, você pega no meu pito e tá tudo certo, mas a gente não é gay. Publicamente, são casados, só saem com mulheres, mas eles não gostam de mulheres porque eles batem muito nas mulheres, e isso é uma verdade. Infelizmente, a comunidade negra nos Estados Unidos, ela é muito homofóbica e muito machista, então não seria nenhuma surpresa esses homens homofóbicos serem gays, não querem se assumir gays, se pegam no sigilo enquanto batem nas mulheres, porque eles não gostam das mulheres. Não sei se é verdade ou não, mas o Suge Knight, ele parecia muito certo dessa informação, porque assim, ele fala do P. Diddy e do Andrew, e nessa relação, ele fala supostamente, mas na relação do Andrew e do Russell, os donos das gravadoras, ele não fala supostamente. Sobre a prisão do P. Diddy, o Suge Knight fala que é melhor o P. Diddy tomar cuidado, porque ele sabe de muita merda, ele sabe os podres de muita gente, ele tem gravações, ele tem informações, e se esses caras quiserem pegar o P. Diddy e acabar com ele, eles conseguem, eles podem fazer isso. Não que eles podem, né? Eles conseguem. E aí, ele fala de uma forma indireta, mas eu vou falar de forma direta aqui que eu não tenho medo, não. Tenho um pouco de medo, na real. Mas ele fala de forma indireta, porque ele não quer ser processado. Ele já tá preso, então o que vai acontecer? Vão só matar ele na prisão. Mas ele fala, supostamente, que o Andrew e o P. Diddy tinham uma relação, mas não era uma relação parecida com a do Andrew e do Russell. Na relação do Andrew e do P. Diddy, era uma relação de poder, porque o Andrew era um cara gigantesco na época. Então ele tinha certo poder sobre o P. Diddy. Então ele fala, de forma indireta, que o Andrew possivelmente abusou do P. Diddy. Talvez ele não tenha forçado, foi como eu falei, talvez ele não tenha forçado, mas ele induziu, ele intimidou o P. Diddy e acabou, né, fazendo o que ele queria. E aí, depois que o Andrew fez isso com o P. Diddy começou a fazer isso com outros rapazes. E nesse momento, ele cita o Usher. Assim como o Andrew era poderoso na visão do P. Diddy, o P. Diddy se tornou poderoso na visão do Usher, porque foi o P. Diddy que descobriu o Usher, ele fez ele ficar famoso e tudo mais. Então, assim, é um dominó, sabe? Consequências e consequências. Andrew abusa do P. Diddy abusa do Usher, e depois o Usher descobre o Justin Bieber, 3 pontinhos. Aí fica, né, a gente pensa sobre isso. Já a gente fala sobre o Justin Bieber, porque, enfim, tem mais coisas. Não tem nada provado, tá? Eu vou já esclarecer agora. São especulações. E é isso, são especulações, mas já a gente fala sobre isso. Por fim, pra gente finalizar essa parte do Andrew e do P. Diddy, o Suge Knight fala que é muito mais comum do que parece essa dinâmica de poder entre homens poderosos e garotos que estavam começando no hip hop. E aí ele fala sobre casos onde boy bands foram abusadas pelos seus produtores, e é mais comum do que a gente imagina. Agora vamos falar sobre a relação do P. Diddy e da Kim Porter, e aqui tem alguns fatos, mas também tem especulações que são tanto bizarras, e vocês vão entender por quê. A Kim Porter era atriz e modelo, e ela teve um relacionamento complicado com o P. Diddy. Os dois terminavam e voltavam várias vezes. Eles começaram a sair por volta de 1994 e 2007, eles terminaram oficialmente, mas os dois ainda eram amigos, né? Ela dizia que eles eram amigos porque eles tinham filhos juntos. Ela teve um menino e gêmeas, e quando ela estava grávida das gêmeas, ela descobriu que tinha outra mulher grávida do P. Diddy na mesma época. Mesmo com uma relação estranha que sempre terminava e voltava, a Kim nunca falou abertamente sobre o relacionamento dela com o P. Diddy. Ela nunca mandou indiretas, ela parecia ser uma pessoa bem reservada.
E quando eles terminaram em 2007, ela disse que ele não estava pronto para se casar com ela e só. Ela também disse que manteria a amizade e cooperaria com ele porque eles tinham filhos juntos e ela prezava pelo bem dos filhos. O pai da Kim, depois de toda essa treta, depois que ele foi preso, depois que enfim saíram as denúncias, ele disse que nunca viu nada estranho na relação do P. Diddy e da Kim, mas depois que ele ficou sabendo das acusações contra o P. Diddy, ele começou a duvidar. Em 2018, a Kim morreu do nada, ela morreu de pneumonia, só que foi muito estranho porque ela era uma mulher rica e ela tinha como fazer um tratamento adequado para pneumonia. A minha amiga tá com pneumonia e tá dando aula. Feliz, não tão feliz, mas ela tá bem, sabe? Ela conseguiu se tratar. Então assim, uma mulher rica não conseguiu tratar a sua pneumonia? Estranho, mas na época ninguém questionou, talvez pouquíssimas pessoas questionaram. Agora, depois da prisão do P. Diddy, as pessoas estão olhando para essa história de forma diferente. Em abril desse ano, o Donald Trump Jr., o filho do Donald Trump, ele disse que a Kim tinha medo do P. Diddy, e ele fala isso porque a ex-esposa dele, Vanessa Trump, era amiga da Kim. Elas eram amigas próximas. E aí, em 2018, quando a Kim morreu, a Vanessa achou essa história muito estranha. Ela disse, tem alguma coisa aí. E aí, em abril desse ano, o Trump Jr. falou que a Kim tinha medo do P. Diddy. Mas essa história da Kim só chamou a atenção do público porque um produtor publicou um livro chamado As Palavras Perdidas da Kim, e ele disse que esse livro foi escrito pela Kim antes de morrer. De acordo com o Chris Todd, a Kim escreveu algumas coisas sobre a relação dela com o P. Diddy, como um diário, e aí, antes de morrer, ela mandou essas escrituras, esses textos, para amigos próximos, e ela também mandou fotos e gravações do P. Diddy. Esses amigos entregaram essas informações para esse produtor. Inicialmente, ele editou o livro e colocou um nome falso porque ele não queria se envolver diretamente na história. Até que o P. Diddy foi preso e esse produtor disse que se sentiu mais seguro porque agora a polícia estava envolvida e decidiu levar a história adiante e publicou o livro da Kim, né, supostamente escrito pela Kim, com o nome dele. É um livro de 60 páginas, virou um best-seller depois que o P. Diddy foi preso e estourou a bomba. Esse livro se tornou um best-seller. O produtor não pode provar que foi a Kim que escreveu, não pode dizer quem foram os amigos da Kim que deram as informações para ele, ele não tem provas de que esse livro foi realmente escrito pela Kim e mesmo assim o livro se tornou um best-seller. Agora eu vou falar sobre algumas coisas que estão nesse livro, mas de novo não tem como provar que esse livro foi escrito pela Kim, então vamos ficar com um pé atrás, não vamos trazer essa informação como verdade, beleza? Porque tem pessoas trazendo as informações como se elas fossem verdadeiras, mas de novo, o Chris Todd, o produtor que publicou o livro, não provou que foi escrito pela Kim. Quando ele provar que foi escrito pela Kim, aí sim. De acordo com o livro, a primeira vez que a Kim apanhou do P. Diddy foi quando ele pediu pra ela usar um dildo nele, de novo, ela já tinha usado algumas vezes, ele gostou, quis usar de novo e ela disse que não, e aí ele bateu nela. Ele também dava muitas festas e tinha orgias, não duvido dessas duas informações. De acordo com o livro, a Kim e o P. Diddy tinham um relacionamento aberto e ela já fez fuk-fuk várias vezes com o Tupac. Eles tinham uma vida sexual bem intensa, bem diversificada. Às vezes eles chamavam uma terceira pessoa, eles também faziam swing, eles trocavam os pares, ela pegava a mulher enquanto ele pegava o homem. De acordo com o livro, eram casais bem famosos, tinha uma rapper e a Kim pegou a rapper, enquanto o P. Diddy pegou o marido da rapper. Tinha uma ganhadora do Oscar e ela pegou, ou foi ele que pegou a ganhadora do Oscar, não sei, mas eles estavam ali envolvidos na safadeza. O livro também fala que o P. Diddy tinha relações com rapazes bem mais novos, não fala se eram menores de idade, mas eram rapazes
tinham 18 ou 19 anos. E um desses rapazes era um popstar de 18 anos. Por causa dessa informação, as pessoas estão dizendo que esse popstar de 18 anos era o Justin Bieber, porque o Justin ele saía bastante com o P. Diddy e o Usher, ele ia nas festas do P. Diddy, então ele com certeza viu algumas coisas bem bizarras, porque ele era um garoto, então, né, ele era menor de idade quando ele começou a sair com esses caras. Então ele com certeza via coisas bizarras, mas de acordo com esse livro, o P. Diddy teria feito coisas com esse popstar de 18 anos. O P. Diddy gravava essas relações e ele gravou a relação com esse popstar de 18 anos e a Kim fez cópias dessa gravação para se proteger, para usar como prova. E aí, quando esses amigos da Kim entregaram as informações para esse produtor que publicou o livro, eles disseram para esse produtor: se você quiser ver as gravações do P. Diddy, é só falar que a gente entrega. Eles também entregaram uma foto para esse produtor, mas o que tinha nessa foto eu não sei. E aí, tem uma informação que se você passa ela adiante de forma irresponsável, você cria um cenário catastrófico, que é o que está acontecendo no TikTok. Esse produtor disse que a gravação entre o P. Diddy e o popstar de 18 anos foi vendida para... Ele fala que foi vendida para outras partes de Hollywood, mas em outros sites diz que essa gravação foi vendida para a Deep Web. E aí as pessoas estão simplesmente dizendo que tem um vídeo do P. Diddy e do Justin Bieber fazendo coisas e esse vídeo foi vendido na Deep Web. Só que assim, galera, a gente não sabe se esse livro foi realmente escrito pela Kim, a gente não sabe se realmente houve alguma coisa entre os dois, consensual ou não, e a gente não sabe se existe uma gravação e se ela foi vendida para Deep Web. As pessoas estão passando essa informação para frente sem responsabilidade nenhuma. Você falar supostamente existe um vídeo entre o P. Diddy e o Justin Bieber não muda nada. Esse supostamente não muda nada. Você precisa ver as fontes, você precisa explicar o contexto. Essa informação saiu de um livro que ninguém sabe se foi escrito ou não pela ex-namorada do P. Diddy. A gente não sabe se existe uma gravação. É por isso que esse caso parece confuso e complexo e vocês estão perdidos, porque as pessoas estão passando informações erradas de forma irresponsável, sem citar fontes, sem explicar o contexto. Não sabemos se existe uma gravação ou não e eu não vou falar supostamente. Essa informação veio de um livro que ninguém sabe quem escreveu. Antes da bomba estourar nesse ano, as pessoas não sabiam sobre o P. Diddy, eu não sabia sobre o P. Diddy, eu descobri bem por cima quando eu estava ouvindo uma música, e ele faz parte da música, e aí meu namorado disse, nossa, esse cara é um lixo, e aí ele começou a me contar algumas coisas sobre o Tupac, sobre as acusações que já existem desde 2019, ele é acusado desde 2019, então, assim como eu, muita gente não fazia ideia da índole do P. Diddy. E agora eu vou falar sobre as acusações contra o P. Diddy a partir de 2019. Até onde se sabe, a primeira mulher a acusar o P. Diddy publicamente foi a sua ex-namorada Gina, e em 2019 ela disse numa entrevista no YouTube que o P. Diddy era agressivo, que ele bateu nela, que ele dava dinheiro pra ela tirar crianças da barriga dela. Enfim, não quero falar a palavra, mas eu acho que vocês entenderam. Ela disse que ele era um cara muito violento, que uma vez ele pisou no estômago dela, e essas agressões duraram 5 anos, que foi o período em que os dois ficaram juntos. Em novembro de 2023, tiveram 3 acusações contra o P. Diddy. A primeira acusação foi feita pela Cassie, que é ex-namorada do P. Diddy, ela é uma cantora de hip hop, e aí ele meio que virou o produtor dela, os dois começaram a namorar, e aí começaram as violências, e eu já falo sobre o caso dela. A segunda acusação é de outra mulher que diz ter sido abusada pelo P. Diddy em 1991, quando ela era uma estudante universitária, e ela disse que o P. Diddy gravou as cenas e distribuiu as imagens. A terceira acusação é de uma mulher que diz ter sido coagida a fazer fuk-fuk,
com o P. Diddy nos anos 90 e que ele apertou o pescoço dela com tanta força que ela desmaiou. Ele negou todas as acusações e se declarou inocente, e em dezembro de 2023, outra mulher fez uma nova acusação. Ela disse que foi traficada pelo P. Diddy e que ela foi abusada por ele e outros 2 caras. Ele teria drogado ela e forçado ela a fazer tudo isso. E na época ela tinha 17 anos. Depois de tudo isso, o P. Diddy foi no Instagram se declarar inocente, disse que as pessoas estavam tentando acabar com ele, com a carreira dele, que ele não era esse monstro que as pessoas diziam e que era tudo mentira. Em fevereiro de 2024, o P. Diddy foi acusado de grooming, ou assédio, eu acho que é a melhor tradução, assédio. Um produtor musical acusou o P. Diddy de ficar passando a mão nele de forma indesejada. Além disso, ele foi obrigado a contratar garotas de programa e ter relações com o P. Diddy. Esse produtor disse que o P. Diddy chamou ele para ter relações com outros homens e disse que aquilo era normal na indústria da música. O advogado do P. Diddy disse que era mentiras, que esse produtor não passava de um mentiroso e que ele não tinha como provar o que ele estava falando. Em maio desse ano, saiu um vídeo do P. Diddy agredindo a Cassie. O vídeo se passa em um hotel, é um vídeo de uma câmera de segurança, aconteceu em 2016. E no vídeo você vê o P. Diddy de toalha e ele puxa a Cassie, ele chuta a Cassie, ele dá um soco na Cassie. Ele se defendeu desse vídeo, disse que atingiu o fundo do poço, que se arrependia e blá blá blá. Enfim, choro de puta, Deus não escuta. Um mês depois, a polícia fez buscas na casa do P. Diddy, na casa de Miami e na casa de Los Angeles. E aí eles pegaram computadores, tablets, imagens das câmeras, celulares, tudo. Na casa de Miami, os policiais encontraram objetos e coisas que eram usadas em orgias, que eles chamaram de freak-offs. Eles também encontraram drogas que eram fornecidas pelo próprio P. Diddy e encontraram 1000 frascos de óleo de bebê, que pode ser usado como lubrificante, mas eles também encontraram lubrificantes. Então, quando você escutar sobre os 1000 frascos de óleo de bebê, é isso, a polícia encontrou isso na casa dele. Foi esclarecido pelo Departamento de Segurança que essas buscas estavam acontecendo graças a processos civis contra o P. Diddy e as acusações que fizeram contra ele. O advogado do P. Diddy disse que as buscas não passavam de uma caça às bruxas e o P. Diddy novamente se declarou inocente. Até que ele foi preso em setembro desse ano e de novo se declarou inocente. Ele foi acusado, e eu vou ler, de extorsão, tráfico sexual, fraude, coerção, que é pressionar ou intimidar ou ameaçar. Ele também foi acusado de se envolver com garotas de programa e movimentar esse cenário. Ele contratava garotas, fazia transporte dessas garotas, enfim. Como eu disse, ele se declarou inocente, pediu a fiança foi negada porque ele foi considerado um perigo para a sociedade e estão de olho nele. Ele foi para uma prisão de segurança máxima, porque com certeza querem a cabeça dele. E estão de olho nele para que ele não tire a própria vida, porque na verdade ele não vai tirar a própria vida, ele vai morrer misteriosamente com 5 tiros nas costas. Estão de olho para que ele não vá de vala, porque tem muita gente querendo a cabecinha dele, porque ele realmente sabe de muita merda e ele esconde muita coisa. Outras informações que foram aparecendo depois da prisão sobre ele e a Cassie: ela era agredida constantemente, ela era coagida, ele usava o seu poder e a sua influência para dominar as pessoas, para ser manipulador. Nas festas do P. Diddy, ele atraía mulheres para essas festas, ou ele buscava mulheres, e aí ele fazia coisas com essas mulheres sem o consentimento delas. Ele dava drogas para as garotas e os garotos de programa, porque assim eles ficavam obedientes e ele podia fazer o que ele quisesse com essas pessoas. As agressões, as relações forçadas, as drogas, tudo isso aconteceu nessas festas e pessoas importantes na indústria, produtores, executivos, cantores, rappers, pessoas influentes, pessoas que faziam parte do networking do P. Diddy, viam
tudo isso, participavam de tudo isso, algumas participavam, outras viam. Na verdade, ela não fala isso. Ela fala que essas pessoas assistiam tudo isso e ninguém fazia nada. Essas pessoas podem até ser inocentes no sentido de não cometerem o crime junto com o P. Diddy, mas elas estavam lá assistindo o crime e não faziam nada. Essas são as informações concretas sobre as acusações contra o P. Diddy. Tem um documento de 14 páginas falando sobre as acusações contra ele. Se você quiser ler, fique à vontade. A partir daqui são especulações e teorias da internet. Eu vou falar porque esse caso está confuso justamente por causa dessas teorias e conspirações. Então eu vou te explicar o que estão dizendo para você entender o cenário completo, mas de novo, especulações, teorias, nada concreto, beleza? Estão falando muito do Justin Bieber porque ele era muito próximo do Usher, ele era muito próximo do P. Diddy, ele ia na festa desses caras, ele era menor de idade quando ele ia nessas festas, então estão dizendo que ele é uma vítima do P. Diddy. Eu não duvido, tá? Eu não duvido, apesar de ser uma teoria, especulação, eu não duvido dele ter sido uma vítima do P. Diddy, porque o cara era poderoso, era agressivo, ele batia na própria esposa, então eu imagino o que ele fazia com um moleque menor de idade que queria ser famoso. A ideia dessas festas era que você podia fazer o que você quisesse porque você nunca ia ser pego, ninguém nunca ia descobrir e não teria consequências. Então assim, o Justin Bieber, ele já era abusado publicamente por várias pessoas que ficavam agarrando ele e dizendo como ele era lindo e coisas bem absurdas. Mulheres faziam isso com ele em programas o tempo todo. Então, se ele já sofria publicamente, imagine nessas festas. Aí nós temos a história da Rihanna com o Jay-Z, que também é uma especulação, é uma teoria. E a teoria é de que a Rihanna foi traficada para a indústria da música. Ela tinha 16 anos, morava em Barbados, foi para Los Angeles e de repente estourou. Ela estava tocando em todas as rádios e assinou um contrato milionário. Ela esteve sozinha durante a madrugada, sem os pais, só com um representante no escritório do Jay-Z e saiu de lá com um contrato assinado, é o que estão dizendo. Estão dizendo que ela foi obrigada a assinar o contrato, estão dizendo que o Jay-Z ameaçou ela, estão dizendo que ela descobriu, que ela ouviu falar sobre um caça-talentos em Barbados, foi atrás desse cara e esse cara colocou ela num jatinho e mandou ela para Los Angeles, no escritório do Jay-Z. E a base para essa teoria é o álbum de 2016 da Rihanna, que se eu não me engano é o último álbum dela. E aí usam alguns clipes mostrando que ela ia nas festas do P. Diddy, que ela era uma mercadoria, que ela foi usada, que ela foi comprada, que ela foi traficada. Então, quando você escutar o nome da Rihanna nesse bololô todo, é isso, ela foi traficada para a indústria da música, é o que estão dizendo. A história do Kanye West é bem parecida, ele não foi traficado, mas estão dizendo que o tempo todo nas suas músicas ele falava sobre o que acontecia na indústria da música em Hollywood, que tinha pedo em Hollywood e na indústria da música, e que no clipe dele, onde ele tá deitado com várias pessoas famosas, inclusive a Taylor Swift, ele estava falando indiretamente sobre a festa do P. Diddy. Então, quando você escutar o nome do Kanye West nesse bololô todo, é porque estão dizendo que ele sempre tentou nos avisar e que ele estava certo sobre esses caras o tempo todo. Estão fazendo isso com várias músicas, a música Yummy, eu acho que é Yummy, do Justin Bieber, que seria uma denúncia dele de forma indireta do que acontecia com ele ou com crianças na indústria da música. A música She Knows, do J. Cole. Estão dizendo que essa música, o She Knows, é pra Beyoncé, porque a Beyoncé é casada com o Jay-Z e o Jay-Z era ou é amigo do P. Diddy, então ela sabia de todas as coisas, de todas as merdas. E aí, nessa música She Knows, o J. Cole estaria fazendo uma denúncia e falando sobre todas as mortes estranhas no meio do hip hop, mortes essas que estão dizendo que foram forjadas, a morte do Michael Jackson, a morte da Ayla, a morte de várias pessoas que estão dizendo que foram forjadas, e a música She Knows estaria denunciando tudo isso. Sobre o Michael Jackson tá no meio também. Estão falando que forjaram a morte dele, isso aí é notícia velha, falam isso faz muito tempo, que estão forjando a morte dele, que culparam ele, chamaram ele de pedo porque queriam tirar a culpa de outras pessoas e aí jogaram a culpa no Michael Jackson. É por isso que ele está no meio dessa história. Por fim,
A Nicki Minaj versus o Jay-Z. Aqui não é teoria, isso aqui aconteceu no Twitter. A Nicki Minaj, ela tem mania de brigar sozinha, e nesse caso não é muito diferente, ela está brigando com o Jay-Z. Primeiro, ela fala sobre a venda de uma plataforma de música, onde ela tinha uma parceria com o Jay-Z, e aí, essa plataforma foi vendida e eles não queriam pagar a Nick, de acordo com ela. Ela disse que o Jay-Z e a gravadora dele estão pagando blogs e sites de fofocas que são influentes lá nos Estados Unidos para descredibilizá-la, tratá-la como louca e falar que ela tá mentindo sobre tudo isso. E aí, a parte que chamou a atenção de todo mundo foi a Nicki Minaj chamando a atenção do Jay-Z e pedindo para ele se posicionar em relação ao P. Diddy, porque o Jay-Z e o P. Diddy, durante muito tempo, eram brothers, eles eram próximos, eles eram amigos. Então assim, Jay-Z, você ia nas festas do P. Diddy? Se sim, a sua esposa estava com você? Se não, ela sabia o que rolava nessas festas? Então realmente a relação do P. Diddy e do Jay-Z é estranha. Vocês eram amigos e você não ia nas festas do seu amigo? E se você ia nas festas do seu amigo, você sabia o que acontecia lá? Você participava ou você não participava? Você assistia? Se você assistia, você fazia alguma coisa? Não? Então você é omisso? E é por isso que estão falando da Beyoncé e do Jay-Z, porque se o marido dela era próximo do P. Diddy, então ela sabia de alguma coisa ou ela ignorava, ela também era omissa? Como que era a relação dos três? Você anda com porcos, fala com os porcos, come com os porcos, dorme com os porcos, mas você não é um porco? A verdade é que a prisão do P. Diddy, ela vai ser importante para revelar muita coisa se ele não for morto, né, na prisão, mas muita gente vai cair com ele, músicos, produtores, essa merda vai respingar em muita gente, em muitos artistas, em muitas pessoas famosas. Então é uma investigação que ainda está em andamento, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, quem está envolvido, quem não está envolvido. Nos resta esperar para saber o que está acontecendo de fato, quem está envolvido de fato e como está envolvido. Sobre as teorias do Kanye West, da Beyoncé, das mortes forjadas, da Rihanna, o que eu acho sobre tudo isso? Uma grande bosta. Por quê? Algumas coisas fazem sentido, como por exemplo o caso do Justin Bieber, mas ainda assim é muito difícil fazer algumas afirmações, é melhor esperar. Em relação a Beyoncé e o Jay-Z também faz sentido, mas eu acho que a gente precisa esperar para ter mais informações. Agora, sobre o Kanye West, sobre a Rihanna, sobre as mortes forjadas, as pessoas focam tanto nisso que elas tiram o peso do caso. É muito engraçado você falar pra mim que o Kanye West sempre sabia, que ele fez denúncias de forma indireta. Ele faz parte da investigação? Alguma vez ele realmente fez uma denúncia pra polícia? Ou as denúncias aconteceram em álbuns e músicas que coincidentemente deram muita grana pra ele? Você realmente acha que eu vou levar a sério um cara que fala merda? Um cara que veste a esposa desse jeito? Ele faz parte da investigação? Ele é uma das testemunhas? Não? Então desculpa. Pra mim, ele só tá falando o óbvio. Existe pedo em Hollywood e na indústria da música, existe muita merda nessa indústria e todo mundo sabe disso. Você não é nenhum gênio por falar o óbvio. E aí você pode dizer, mas Vitória, ele seria morto, ele seria silenciado, iriam atrás dele, acabariam com a carreira dele. E as mulheres que denunciaram? De fato, que foram lá e denunciaram. Elas eram famosas? Além da Cassie, elas eram famosas? Elas sim poderiam ter sido mortas, silenciadas e acabar com a carreira delas. Mesmo assim, elas foram lá e denunciaram. Então, eu acredito nelas. Eu estou do lado delas. Eu quero ouvir a versão delas. Sobre a história da Rihanna traficada, ela fez alguma denúncia? Porque eu não fiquei sabendo. Ela denunciou alguma coisa? Porque eu não vi. Você entende o que eu quero dizer? Tem vítimas de verdade que realmente denunciaram, mas as pessoas estão mais preocupadas em teorias na internet. É um caso sério, terão muitas denúncias, pessoas realmente vão cair com a investigação da polícia, mas as pessoas estão mais preocupadas em teoria, em saber, em falar que o Kanye West é um gênio e que a Rihanna foi traficada.
Pelo amor de Deus. Esse caso ainda vai dar muito pano pra manga, muita coisa vai acontecer, mas com esse vídeo, pelo menos você entendeu o contexto de toda essa história, de toda essa treta. Você sabe o que é fato e o que é teoria e o que é especulação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender essa história. E é isso, me diga o que você acha de toda essa história, de toda essa loucura. Eu admito que foi cansativo fazer esse vídeo, não porque é um caso muito longo, mas porque envolve muita gente e aí eu preciso fazer muita pesquisa em inglês, então dá uma dorzinha de cabeça. Por isso, eu peço que você deixe o like, que você se inscreva no meu canal, que você deixe um comentário e que você compartilhe esse vídeo com alguém que, assim como você, estava completamente perdido sobre essa treta. De novo, cuidado com as informações que vocês recebem e as informações que vocês repassam, tá bom? Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!